Olá pessoal, vamos estudar a geometria analítica. Introdução. A geometria analítica é uma parte da matemática que, através de processos particulares, estabelece as relações existentes entre a álgebra e a geometria. Desse modo, uma reta, uma circunferência ou uma figura podem ter suas propriedades estudadas através de métodos algébricos. Os estudos iniciais da geometria analítica se deram no século XVII e devem-se ao filósofo e matemático francês René Descartes, inventor das coordenadas cartesianas, assim chamadas em sua homenagem, que permitiram a representação numérica de propriedades geométricas. Vamos conhecer o plano cartesiano ortogonal idealizado por René Descartes. Considere dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, dois eixos que formam aqui um ângulo de 90 graus e se cruzam num ponto que nós denominamos de origem do sistema cartesiano ortogonal. Então está aqui o eixo X, que é chamado e conhecido como eixo das abscissas, e o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. E aqui está a origem do sistema cartesiano ortogonal. Vamos colocar um ponto pertencente ao plano cartesiano ortogonal. Vamos chamar o ponto de o ponto P. E vamos associar esse ponto a um par de números que chamamos de par ordenado, a um par de números real, em que o primeiro elemento aqui representado A vai ser a projeção do ponto sobre o eixo X, que é o eixo das abscissas. Vamos marcar aqui A. A vai ser designado de agora em diante de abscissa do ponto P. Vamos projetar também esse ponto sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E vamos colocar aqui o B. Esse B vai ser a ordenada do ponto P. Então, um ponto qualquer do plano vai ser representado por um par de números reais. E o primeiro elemento vai pertencer ao eixo X, que é o eixo das abscissas, e o segundo elemento ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E o ponto P vai ser colocado assim, par ordenado, coordenadas do ponto P. O ponto P tem coordenadas A, que é chamado de abscissa, e B, que é chamado de ordenada. Vamos a exemplo prático dessa situação. Vamos marcar aqui no plano cartesiano ortogonal o ponto A de coordenadas 0 e 0, ou seja, esse ponto aqui vai ser a origem do sistema cartesiano. Vai ser representado por esse ponto aqui. Observem, na origem do sistema cartesiano ortogonal, vamos chamar esse aqui o ponto A. Observe que, partindo aqui da origem, esse ponto se encontra aqui na origem. Nós colocamos aqui traços representando unidades de mesmos valores. Por exemplo, centímetro. Daqui para cá 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O mesmo fizemos no eixo Y. 1 centímetro, 2 centímetros. Os valores que estão aqui à esquerda do eixo X são valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, os valores que estão abaixo da origem do ponto A são valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Por exemplo, o ponto B ele tem coordenadas 1 e 2, ou seja, abscissa 1 e ordenada 2. Ele vai ser marcado da seguinte maneira: partindo da origem, uma unidade para a direita e 2 unidades para cima. Está aí o ponto B, representado pela abscissa 1 e pela ordenada 2. Vamos pegar aqui um outro exemplo, o ponto C de abscissa menos 2 e ordenada 3. Então vamos fazer a mesma coisa, partindo da origem, 2 unidades agora para a esquerda. Observe que a abscissa é negativa, então da origem 2 unidades para a esquerda. E a sua ordenada é 3 positiva, então 3 unidades para cima. Então está aí marcado o ponto C de abscissa menos 2 e ordenada 3. Vamos fazer mais um exemplo, o ponto D de 1 como abscissa e menos 4 como ordenada. Novamente, partindo da origem, 1 unidade para a direita e 4 unidades para baixo. Observe que a ordenada é negativa.
Então está aí o ponto D de coordenadas 1, que é a abscissa, e menos 4, que é a sua ordenada. Mais um exemplo, ponto E de coordenadas menos 2 e menos 2. Partindo da origem, 2 unidades para a esquerda e 2 unidades para baixo. Assim formamos o ponto E, que tem menos 2 como abscissa e menos 2 como ordenada. Pode acontecer também um caso em que a ordenada é igual a zero. Observe, a abscissa 3, ordenada 0, é o ponto F. Esse ponto F nós vamos marcar aqui. Observe 3 unidades para a direita, partindo da origem, está aqui 3 unidades para a direita. E como aqui é zero, nenhuma para cima, nenhuma para baixo, portanto, o ponto F pertence ao eixo X, ao eixo das abscissas. E semelhantemente, o ponto G de abscissa 0, ou seja, vai partir da origem, não vai se deslocar nem para a direita nem para a esquerda, apenas 4 unidades para cima. Olha aí, 1, 2, 3, 4. Aqui vai estar o ponto G. Portanto, propriedade. Todo ponto de ordenada 0 pertence ao eixo das abscissas. E todo ponto de abscissa 0 pertence ao eixo das ordenadas. Guarde essa propriedade. Observações. O plano cartesiano ortogonal, ele fica dividido em 4 regiões. Essa região aqui acima e à direita, à esquerda, aqui essa região e essa. Assim nomeadas: primeiro quadrante, essa região; segundo quadrante, essa região; terceiro quadrante, essa, e aqui 4. Observe que elas são colocadas de forma que obedece ao sentido anti-horário, ou seja, contrários ao ponteiro do relógio. Primeiro quadrante e as demais, segunda, terceira e quarta, obedecendo ao sentido anti-horário. Vamos criar aqui uma reta R, e vamos marcar um ponto sobre essa reta R. Agora observe o detalhe. Essa reta, ela é bissetriz dos quadrantes ímpares. Observamos que aqui é o primeiro quadrante e que aqui é o terceiro quadrante. Aqui nós temos a bissetriz do primeiro quadrante e aqui eu tenho a bissetriz do terceiro quadrante, ou seja, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Qualquer ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ela tem abscissa igual a ordenada. Se você não está lembrado, bissetriz seria esse segmento aqui de reta, que divide aqui o ângulo, no caso o ângulo de 90 graus, já que os eixos são perpendiculares, em 2 ângulos de 45 graus. Portanto, chamamos essa semirreta aqui de bissetriz e essa outra semirreta de bissetriz. A união dessas duas semirretas vai formar aqui a reta R, que é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Todo ponto pertencente a essa bissetriz vai ter abscissa igual a ordenada. Se P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, suas coordenadas são iguais. Isso aqui é uma propriedade para você guardar na geometria analítica. Uma propriedade semelhante a essa seria a seguinte. Vamos escolher aqui um ponto P pertencente à bissetriz agora dos quadrantes pares, segundo quadrante e quarto quadrante. Todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares tem valor de abscissa oposto ao valor de sua ordenada. Abscissa 2, a sua ordenada será menos 2. Se sua abscissa for x, a sua ordenada será menos x. Essa também é uma propriedade. Se P pertence à bissetriz dos quadrantes pares, suas coordenadas são simétricas ou opostas. 2 e menos 2 aqui do exemplo. Anote